Cultura escolar. A escola como agente cultural. Por Maiara dos Santos Pinto. Não importa o idioma, nem o lugar do mundo, sempre existem aqueles termos e ou palavras que, mesmo contendo poucas letras, acabam abrangendo um significado ou conceito tão amplo que, para explicá-lo, são necessárias páginas inteiras de textos e ilustrações. Isso tudo graças à semântica e à sintaxe. Ops! Eis aí dois desses termos cujo significado ou conceito pode render muita explicação. Contudo, o presente texto não se atém a tratar dessas duas partes da gramática, mas sim a algo que é, pode-se dizer, uma parte da existência humana, a cultura escolar. É fácil perceber que o termo escolar aqui cumpre uma função adjetiva, ou seja, qualifica o substantivo cultura. Entende-se então que esse adjetivo está restringindo o campo de análise. Mas, dessa vez, é preciso primeiro compreender o que é cultura, e depois então analisar a aplicação do conceito dentro do campo restrito do ambiente escolar. Figura 1, cultura, uma palavra de muitos significados. Fonte, https://mundoeducacau.bol.uol.com.br/gramática/polissemia.htm. Já houve quem pesquisou e encontrou 167 definições diferentes para o termo cultura. Houve também quem tratou de definir em uma frase genérica, como o antropólogo Edward B. Tyler, para o qual cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Já outro antropólogo, esse americano, chamado Clifford Geertz, entende a cultura como um padrão de significados transmitidos historicamente, incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida. Entretanto, vale lembrar que ao longo do tempo o termo cultura também tem sido associado às diferentes formas de manifestações artísticas, bem como ao desenvolvimento, educação, bons costumes, etiqueta e comportamento de elite. A cultura de um povo pode ser percebida nos padrões comuns de comportamentos e interações, construções cognitivas e entendimento que são aprendidos pela socialização. Assim, a cultura pode ser vista como atuante na formação da identidade de um povo, promovida por padrões sociais únicos e comuns para um grupo. Figura 2, cultura e identidade de um povo. Fonte, https://mais-sensibilidades.blogspot.com/2017/06/nossas-diferencas.html. Nessa conjuntura, é sensato supor que os estudiosos que se dedicam a produzir definições para explicar a ideia por trás do conceito de cultura escolar conhecem e consideram as propostas acima delineadas para tentar explicar o que é cultura de modo genérico. Contudo, como dito ao princípio, o propósito desse texto é analisar de forma específica o que é cultura escolar. Os pesquisadores conceituam que a cultura escolar refere-se às práticas, modos, vivências e transposições didáticas de diferentes conteúdos, comportamentos e normas sociais realizados na escola. Uma vez que a cultura é um componente ativo na vida do ser humano, e que não existe indivíduo no mundo que não possua uma cultura, visto que cada um de nós somos criadores e propagadores de diversas culturas, não surpreende que o processo de ensino-aprendizagem, assim também como o desenvolvimento da criança se dá por meio de uma cultura escolar específica, a qual existe dentro de um determinado universo, que por sua vez é repleto de manifestações e ações culturais, as quais vão desde a conduta do professor até a vivência e especificidade de cada aluno. Com o propósito de embasar tanto o que já foi dito acima, como os argumentos finais deste texto, segue abaixo a transcrição de uma série de observações e entrevistas realizadas na Escola Municipal Caminhos do Saber, em Nova Mutum MT. Tais observações e entrevistas foram direcionadas no sentido de identificar os elementos e atores que contribuem para a formação da cultura da referida escola, e como esta interfere e interage no ambiente em que está inserida. Resultado das observações e entrevistas. Ao visitar a Escola Caminhos do Saber, observei que ela está localizada em uma área de classe média-baixa, sendo que não existem atividades proibitivas na vizinhança. Os muros estão bem pintados e limpos e o prédio e a estrutura chamam a atenção pela qualidade em relação à paisagem local. A comunidade é bem recebida na escola, a qual empresta sua estrutura para servir a comunidade, além de realizar gincanas e eventos em que os alunos devem trazer pessoas da vizinhança. Tais atividades estão contempladas no PPP.
A escola tem projetos que visam arrecadar produtos e recursos para assistir famílias carentes. O entorno da escola é composto por muita vegetação, lagos, comércios e praças, favorecendo assim o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas. Figura 3, Escola Caminhos do Saber Nova Mutum, MT. Fonte, https://www.novamutum.mt.leg.br/imprensa/noticia/educadores e profissionais da escola caminhos do saber recebem mocal /2866. Ao chegarem na escola, os alunos se mostram alegres e fazem bastante barulho. Uns chegam trazidos pelos pais, outros pelo ônibus escolar, e há também os que chegam sozinhos a pé ou de bicicleta. Uns sozinhos, outros em pequenos grupos. Todos vestem o uniforme padrão, que é dado pela prefeitura. Para serem conduzidos para a sala de aula, os alunos formam filas nos corredores e passarelas para então serem levados para o interior das salas de aula. No intervalo fazem fila para receber o lanche, que é facultativo, e depois juntos no pátio participam de brincadeiras diversas. Embora haja relatos de momentos envolvendo violência, no geral a situação se mostrou tranquila. Contudo, percebeu-se alunos isolados, ainda que em pequeno número. As panelinhas no intervalo são formadas pelas patricinhas da sala, e os meninos que têm celular formam as suas também, em média 6 a 7 alunos em cada panelinha. A escola não possui cantina, a merenda é desfrutada pela maioria. Os professores acompanham esse momento de perto. As brincadeiras são livres, mas o grêmio estudantil conta com cada aluno participando e cuidando de algo. Não foi percebido nenhum comportamento de conotação sexual no momento da observação, mas há relatos de que sim já ocorreram. Figura 4, Crianças brincando no recreio. Fonte, https://dr.stockfresh.com/image/9334279/kids-playing-at-school-playground. Observando a sala de aula, percebe-se que a maioria dos alunos sim respeita a chegada do professor, mas alguns ficam dispersos até o professor lhes chamar a atenção. Demora uns 2 ou 3 minutos após a chegada do professor para que a sala fique em silêncio e então possa ser realizada a chamada, que ocorre por nome, sendo que a professora sempre olha para o aluno quando o chama. No momento da explicação, se os alunos estão envolvidos conversando e rabiscando o caderno, o professor lhes chama a atenção e assim consegue diminuir as conversas paralelas. Não foi observado ameaças na fala do professor, e os alunos mostram relativo interesse na explicação. Não se observou comportamento agressivo por parte dos alunos. Os alunos anotam o que o professor explica, e respondem às perguntas que o professor faz relacionadas ao conteúdo explicado, e às vezes o professor faz perguntas inesperadas só para ver se o aluno está atento. As respostas geralmente são pontuais e o professor se mostrou focado no tema, sem divagar. Sobre as metodologias, observou-se que os professores usam leituras, aplicam questionários, trabalhos individuais e em grupo. A metodologia pareceu encaixar-se com o conteúdo. Durante a explicação do professor observou-se que alguns alunos sentam de maneira irregular nas carteiras, mas boa parte está atenta ao conteúdo. O ambiente da escola, para os padrões atuais, se mostra favorável, sendo bem limpo, arejado, com boa luminosidade e bem dividido. Foi observado que algumas crianças ainda jogam lixo no chão. Embora no dia da observação não ocorreu nenhuma atividade em grupo, o professor relata que trabalha com atividades em grupo. O material didático é entregue diariamente aos alunos, de acordo com a disciplina, e são recolhidos ao final. Embora haja boa quantidade de material didático disponível, também se trabalha com cópias. O professor relatou que também usa recursos audiovisuais para ministrar suas aulas. Estão expostos na sala mapas do Brasil, do estado e do mundo. A média de alunos por sala é de 22 a 32. Os alunos estão distribuídos por fileiras bem organizadas, seguindo a orientação da escola. Nessa classe tanto meninos como meninas se mostraram igualmente interessados nas aulas e a professora relatou que aqueles que fazem perguntas recebem bônus na nota final por sua participação. Quanto à estrutura física, observou-se que esta possui uma biblioteca de tamanho correspondente, com um acervo de aproximadamente 2.000 livros nas áreas de literatura infanto-juvenil, na sua maioria, além de dicionários e livros de pesquisas. Conta também com revistas de grande circulação, mas com apenas um exemplar de coleções antigas de livros didáticos para manuseio dos professores.
A biblioteca é gerida por um profissional capacitado. O acesso a ela é livre, muitos vão durante o recreio retirar e devolver livros, também acontecem aulas de leitura no ambiente da biblioteca. Outros ambientes de estudo são o pátio e as pracinhas. A escola conta também com um laboratório de informática onde os alunos têm acesso aos computadores, segundo um cronograma de uso por turma. A escola possui também quadras e materiais disponíveis para a prática de atividades físicas. A escola não possui uma brinquedoteca, mas brinquedos são disponibilizados para a hora do recreio. A escola possui mural, e as paredes foram construídas já preparadas para a exposição de trabalhos dos alunos, especialmente em datas comemorativas e projetos locais. A escola possui bastante espaço arborizado, amplo espaço gramado, canteiros com plantas e flores, possui uma horta. A manutenção desse espaço é realizada por uma empresa contratada, mas o plantio e organização do espaço verde foram feitos pelos pais e alunos, seguindo um projeto. A limpeza e manutenção dos banheiros também são realizadas por empresa contratada. Os alunos têm livre acesso ao banheiro, mas no intervalo uma zeladora fica cuidando para evitar o contato entre meninos e meninas no banheiro. A construção educacional a partir da cultura da escola. É sabido por todos que a escola é um ambiente multicultural, em que muitas culturas diferentes acabam convergindo. Isso leva à seguinte pergunta: é a cultura uma aliada no processo da aprendizagem? Se entendermos a cultura como um canal através do qual os indivíduos interagem e se relacionam entre si, não há dúvidas de que ela não só tem muito a oferecer no processo educacional, mas é fundamental. Importa então conscientizar educadores e educandos da importância da cultura no processo formativo da criança. Como bem disse Kandel, 2003, p. 160, a escola é, sem dúvida, uma instituição cultural. A cultura é algo intrínseco, e está intimamente ligada a nós, pois cada um traz consigo uma herança cultural. Ela é um elemento plural, que transpõe o tempo, passa por mudanças e transformações e, nesse panorama, está inteiramente interligada com a educação, a qual também é componente fundamental do ser humano, faz parte do processo ativo do homem, e é a mola prepulsora do processo de criar, recriar, perpetuar, imprimir identidade e transformar. Figura 5. A formação da cultura escolar é um trabalho conjunto. Fonte: https://lgeeducar.cl/aprendizagem-equipo-elemento-transforma-la-cultura-escolar. Cultura e educação estão intrinsecamente ligadas e, juntas, são pilares formadores, produzindo indivíduos críticos, ativos e relevantes na sociedade. Vale ressaltar ainda que cada criança é um mundo, tem suas origens, raízes, crenças, valores, princípios, e a formação educativa do lar. Enfim, tudo isso junto compõe uma microcultura, que está sujeita à macrocultura local. Ou seja, cada criança é um indivíduo cultural, que ajuda a formar, produzir e culturalizar o ambiente escolar. Deve ser respeitada, aceita, e cabe ao professor encontrar estratégias, métodos e ações para que essa valorização e respeito sejam enaltecidos dentro do contexto escolar, utilizando-se de tais estratégias ou ações como ferramentas para um aprendizado mais dinâmico e eficiente, potencializando assim a cultura escolar também dentro do currículo. Sem dúvida alguma, a primeira cultura formativa vem do seio materno, é oriunda das instruções e valores que a criança recebe no ambiente do lar. Diante disso, portanto, é necessário que o ambiente escolar seja o lugar propício a entender, utilizar e propagar isso a seus educandos e respectivas famílias, estimulando neles o trabalho de resgate, vivência e participação ativa dos pais junto à vida escolar de seus filhos, mostrando-lhes que a primeira e fundamental cultura é aquela trazida de casa, aquela onde cada sujeito é ativo e construtor de sua própria história. É fato que essa realidade seria o ideal, cada um cumprindo seu papel no desenvolvimento da criança, fazendo do professor um mediador de toda essa multipluralidade, o qual se ocuparia de fazer dela seu ponto forte para um educar mais sistemático, individual, intencional e produtivo. A escola precisa valorizar a cultura que caracteriza seus atores, precisa valorizar as particularidades de cada um e ajudar os agentes envolvidos a fazerem dessas características peculiares uma espécie de passaporte que permita a interação e a troca de experiências, ajudando esses atores a conhecerem os diferentes lugares não apenas pela visita em loco, mas descobrir esses locais mesmo de longe através da interação com pessoas que vieram dessas diferentes localidades, e assim entender que seus
Costumes e hábitos são o resultado da vivência e interação de pessoas que viveram nesses lugares por gerações, quem sabe por milênios, isso porque a cultura de um povo é o documento de identidade desse povo. Figura 6. A cultura escolar como agente contextualizado e integrador dos seus diversos atores. Fonte: https://www.renamefili.org/melhorar-cultura-escolar. É sabido que nosso país tem um cenário cultural riquíssimo e diverso, cheio de características específicas que criaram culturas específicas dentro do mesmo país. Há, assim, uma necessidade maior que professores fomentem, entendam, dominem e se utilizem disso como forma de ensinar, formar e educar alunos dentro de toda essa cultura escolar. Todavia, a forma que essa dinâmica se desenrola dentro do universo escolar precisa de avanços e uma abordagem mais intencional, produtiva e ativa. Compete ao professor reconhecer a necessidade de construir pontes sólidas, visão multicultural, compreensão e aceitação das diferenças, ao mesmo tempo em que ele se torna um agente de análises como sujeito social, histórico e cultural. O professor deve entender que, antes de conhecer seu aluno, deve conhecer a si mesmo, dentro de um exercício pessoal e profundo, buscando, por meio de suas ações pedagógicas, reconhecer a base da cultura como um elemento que nutre o processo da educação. A cultura escolar precisa categoricamente ser reconhecida como parte do processo de ensino e aprendizagem, uma vez que fornece ideias e socializa um aprendizado mais eficiente, possibilitando contribuições e conhecimentos não só para a formação profissional, mas para a formação humana de todos os agentes envolvidos. Nesse viés, o currículo escolar precisa incluir momentos em que os alunos e professores possam imergir dentro das diferentes culturas que convergem no ambiente da escola, através de semanas culturais, por exemplo, onde os alunos e professores podem trajar roupas ou adereços típicos, serem realizadas apresentações teatrais que expressem o dia a dia das diferentes regiões ou países representados. Momentos como esse são de grande ajuda para entender o outro, uma vez que comidas típicas, estilo de roupas, hábitos e costumes, entre outras coisas, na verdade são meios através dos quais podemos enxergar e explorar diferentes lugares. Isso porque esses elementos citados expressam a forma como as pessoas de determinado local ou região se adaptaram para domar o cenário natural e puderam nele sobreviver. As roupas, por exemplo, mais do que expressar um conceito de moda ou uma tendência, refletem o clima de determinado lugar. A comida típica, por sua vez, indica quais recursos estão disponíveis e como os habitantes do lugar se valem dos mesmos para se sustentar e perpetuar sua presença ali. Figura 7. A cultura escolar como importante variável no processo da formação do aluno e da cultura geral. Fonte: http://porvir.org/especiais/personalizacal/portfólio/cultura-escolar. Além de tudo o que aqui já foi exposto, algo que não pode ser negado, até mesmo porque é facilmente percebível, é o fato de que a cultura está em constante construção, sofrendo alterações, seja por meio de tendências que vão viralizando ou de produtos que vão surgindo e mudando os costumes, o modo de vida, a forma como as pessoas interagem e se relacionam entre si. Os valores e princípios também vão passando por mutações, às vezes um tanto assustadoras para aqueles mais apegados ao passado, e ao mesmo tempo revolucionárias para aqueles mais progressistas. Coisas que talvez por muito tempo foram consideradas como sendo muito importantes e fundamentais vão perdendo seu valor e sendo substituídas por outras que, para alguns, parecem ameaçar a estabilidade do sistema ou mesmo o futuro da humanidade. Essa dinâmica caracteriza de forma muito extensa e interessante a formação ou alteração de uma cultura. Enfim, como já dito, é facilmente percebível que a cultura está em constante mudança, mas ao mesmo tempo é facilmente percebível que esse processo de formação ou alteração da cultura é extremamente amplo e complexo, pois a quantidade de variáveis que estão atuando ao mesmo tempo e no mesmo espaço são impossíveis de mensurar ou catalogar. A questão que surge nesse ínterim é, uma vez que a escola é um ambiente onde as muitas micro e macroculturas convergem, como a escola e a sua cultura própria podem contribuir para estabelecer bases sólidas que ajudem a influenciar a formação de uma cultura geral que possa preservar ou produzir valores absolutos como o respeito às diferenças, a paz entre os povos, a ampla liberdade de consciência, a justiça e a integridade individual e coletiva, entre outros elementos que podem ser citados.
e que precisam permanecer imutáveis, para que assim a cultura possa ser ampliada e cresça o quanto for possível ou preciso, mas que o seja como uma árvore, a qual aprofunda suas raízes na mesma proporção em que seu caule se fortalece e eleva seus galhos e folhagens cada vez mais para o alto. Figura 8. A escola como agente ativo na formação da cultura social. Fonte: http://emplodoaldo.pinto.blogspot.com/2001/caros-pais-alunos.html. Sim, a escola como ambiente multicultural que é, precisa se valer dessa característica que lhe é peculiar como uma oportunidade para ensinar não apenas os assuntos das disciplinas, mas tolerância, respeito às diferenças, justiça, honestidade. Isso porque, ainda que muitas possam ver ou entender a formação da cultura como sendo algo natural e involuntário, o fato é que existem indivíduos e instituições que se valem de ferramentas como a propaganda e os meios de comunicação para ditar tendências e acabar lucrando muito com isso. Não querendo entrar no mérito da motivação dos ditadores de tendência, ou do quanto ganham ou deixam de ganhar, não se pode discutir que estão tendo lucro por usarem ferramentas eficientes e específicas para tal fim. Do mesmo modo, a escola precisa se reconhecer uma ditadora de tendências, um agente social ativo que, ao mesmo tempo em que respeita e valoriza as diferenças, se dedica a implantar nos alunos valores e princípios que, independente do lugar do mundo, são comuns a todos, são universais. Sim, ao conhecer bem sua própria cultura, a escola pode derrubar barreiras, preconceitos, e oferecer uma educação de melhor qualidade, formando pensadores e bons cidadãos. Nesse emaranhado de variáveis que atuam constantemente na formação e alteração da cultura, a escola precisa ser, ou pelo menos estar, entre as mais importantes e mais relevantes variáveis desse processo natural que estabelece a identidade de um povo.